Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual. Meus amigos, minhas amigas, povo abençoado de Jesus, divino e amado Mestre, seguidores das leis divinas, porque somos obrigados, não é? Na nossa consciência vigoram as leis divinas. Neste grande agrupamento denominado Terra, agrupamento de pessoas denominados populações das mais variadas etnias, crenças, mas teremos que obrigatoriamente respeitar as leis divinas. Acima de tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, divino e amado Mestre, a Maria, Mãe de Jesus, por esta rica e feliz oportunidade das nossas vidas, jornadas e caminhadas, do qual nós aqui estamos mais uma vez. Aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade das nossas vidas, jornadas, caminhadas, no cumprimento dos nossos planejamentos, como eu ainda há pouco disse, não é? Com certeza que sim. E nós, tudo se altera de uma hora para a outra. É as notícias que se alteram, mas é a nossa essência, é a nossa condição física, porque nós começamos o dia, mas não acabamos. Sabemos como o dia começou, mas não sabemos como acabou, porque ainda não chegou lá. Nós ainda não chegamos ao fim do dia. Chegamos às circunstâncias, sabemos as circunstâncias que chegaram até nós, derivados por nós ou dos outros, as conclusões da vida física que nos rodeiam, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e nós sabemos das mais variadas ordens de notícias. Hoje é um dia que ainda percorre por todo este universo esta epidemia, não é? Epidemia da doença, deste que se alastra, contamina, mete doente qualquer ser físico. Levou já ao desencarne de centenas e centenas e centenas de pessoas, fez com que partissem do mundo físico. Além disso, temos as outras causas que não são naturais, não é? Que não são naturais, que também leva ao desencarne. Aqui, como eu ainda há pouco falei, como outras alturas tenho falado, nós somos físicos. Nós não compreendemos as leis as leis físicas. Nós não compreendemos as leis da razão. Nós não compreendemos as leis do ser humano, as leis espirituais, vamos lá, porque não compreendemos as leis físicas e muito menos as causas espirituais, porque dentro da lei de causa e efeito temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele começamos a usufruir a partir da hora que nascemos. E nós soubemos, não é? Por os meios de comunicação, no nosso grupo, do desencarne dessa criança, 3 anos, afogado numa piscina, não é? Infelizmente nós teremos que dizer que é infelizmente, porque 3 anos ninguém está na idade de morrer. Ninguém neste planeta. Mas, salve Deus, meus irmãos, nós, mais uma vez, aqui vamos entrar aqui na lei divina, na lei universal, na lei de causa e efeito, no nosso livre-arbítrio e no plano reencarnatório, que nós não conhecemos, não sabemos. Infelizmente para a família, é sempre infelizmente.
Primeiro porque nós somos físicos. Olhando do ponto de vista físico, quem não tem filhos, quem não tem netos, quem não tem amigos, quem não tem vizinhos, quem, mesmo que não seja nada, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é, na nossa perspectiva, condição, não é a altura de morrer, não é. Mas, salve Deus, nós não temos nada na mão, nem a nossa própria vida, quanto mais a dos outros. Quando se morre, se parte cedo, não é? Aqui, dependendo da altura, da circunstância, aqui não importa a causa, não importa o porquê, não é? Porque uma criança de 3 anos ainda está no caminho do aprendizado, ainda está no caminho de ainda se lembrar algumas condições, habituações nesta terra trazidas de vidas anteriores. Ainda na sua infância, no seu pensamento, na sua condição física, ainda está muito, ainda está muito e ainda vai lembrando nas habituações das brincadeiras de 3 anos, o espírito ainda vai buscar mais fresco algumas lembranças de vidas passadas. Até que, enfim, mas nós somos físicos, nós somos médiuns, e já disse que infelizmente acontece isto, mas isto acontece todos os dias, a toda a hora por este planeta, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até há quem morra com 2, 3, 4 anos de fome, há quem morra de fome, há quem morra com falta de cuidados, há quem morra no meio das guerras, com estas idades, 2, 3, 4 anos, que não conheceram o amor, o carinho, que não conheceram um abraço e um conforto. Mas nós somos médiuns, somos espíritas, não é? Temos um pouco de conhecimento do mundo etérico, um pouco da jornada do além, um pouco de quem já partiu, um pouco da jornada física, de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Inclusivamente nós sabemos que cada espírito tem o seu tempo, como eu esta tarde falei, o seu tempo de duração aqui, e nós não sabemos o tempo de duração de cada espírito. Nós sentimos pena realmente a todas as famílias que perderam um familiar, não é? Eu envio as minhas condolências, os meus pêsames, a minha sincera tristeza e angústia, mas fisicamente é assim. Mas espiritualmente nós teremos que olhar também à questão espírita, da evolução do espírito, do caminho do espírito, se por alguma condição não estava destinado a vir naquela família, viver até aqueles anos, para o reajuste que haveria entre aqueles membros da família, não é os membros da família atual. Claro que não é aquela mulher e não é aquele homem, não é aquela família, é na condição do espírito. Na condição do espírito. Se esse espírito que partiu, mesmo de tenra idade, se não seria o que ele pediu, até aquela data limite, 3 anos, por exemplo. Aos 3 anos foi reajustado, foi feito o seu reajuste, foi feito ficou liquidada aquela pequena dívida, ou grande dívida, por meio do amor, por meio do carinho, por meio do conforto, por meio da paz, da serenidade, por meio do colo, por meio de
tanta e tanta coisa que, acima de tudo, o amor daqueles pais, o conforto daquele filho, o carinho da família, a reunião daqueles espíritos, se calhar foi o que aquele espírito pediu para ser liquidado e reajustado até àquela idade. Ter pago uma pequena dívida para poder, salve Deus, para poder nos mundos etéricos, no mundo espiritual, poder ascender a uma subida. Também sabemos outra coisa. Jesus, divino e amado Mestre, disse: deixai vir a mim as criancinhas. Realmente isso é a realidade. Ele aqui no mundo físico era uma criança, terá o mesmo aspecto. Eu, por exemplo, já vi, embora o espírito seja milenar, muita vez, crianças em espírito. É a forma que se apresentam na juventude, muita vez, em espírito, que se apresentam sorridentes, pulando, cantando, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma angústia, transportando inclusivamente a mesma alegria, transportando o mesmo semblante, não estando de forma alguma amarguradas, tristes ou desmotivadas. Acima de tudo, têm nos mundos espirituais o conforto da espiritualidade. A espiritualidade que ascendeu a um mundo melhor, a um mundo de energia, de luz, de amor, de paz, de serenidade. Um mundo onde aqueles espíritos que aqui no mundo físico eram crianças, jovens, ascenderam a esses mundos etéricos, mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, ascenderam a um mundo, a um plano onde habitam milhares e milhares e milhares e milhares de espíritos na sua infância, nas suas brincadeiras, nas suas trapolices, nas suas quedas, nos seus risos, correndo, brincando, saltando, numa dimensão preparada exclusivamente para eles. Claro que também se misturam noutras colónias, casas transitórias, noutras dimensões e planos, noutros mundos, se misturam outras crianças com os adultos, porque o adulto sempre foi habituado a conviver com as crianças. Mas há um plano, há uma dimensão preparada especificamente para aquelas crianças, mas aquelas crianças que partiram aqui deste mundo físico, crianças, não é? Mas não podemos esquecer que o seu espírito, ele é milenar. Claro que nada nos leva a ficar contentes e nada nos leva a ficar felizes, a ficar contentes, nada nos leva a ficar contentes, alegres, felizes. Não, é notícias sempre de tristeza, de alguma tristeza. Por muito bom que seja o professor, sempre tem alguma matéria para aprender. Por muito bom que seja qualquer ser físico, em qualquer assunto, sempre há matéria para aprender. Por muito crescimento espiritual que nós tenhamos, sempre temos muito caminho a percorrer, a galgar e a aprender para nós. Claro que são notícias sempre de tristeza, de amargura, mas não podemos levar a família dentro dessa tristeza e amargura, porque aí é que está o nosso grande erro, é prender aquele pequeno ser junto a nós, físicos, porque muitos pais, muitas mães, com razão, salve Deus, não é? Com razão, salve Deus, mas não deveria ser
muitos pais se arruinarem, se desgastarem, se consumirem, muitos casais, por conta da perda de um filho. Porque ao se apegar a essa dor, essa angústia, essa agonia, essa tristeza, também está segurando, como eu disse esta tarde, está segurando o próprio filho, o espírito, que não sai dali do pé, que não dá saído, que não dá de forma alguma conseguido abalar por conta da sintonia que aqueles pais estão, da agonia e do desespero. Muitos sentirão ali na hora, não é? Muitos familiares, uma coisa ocasional, porque, enfim, é mesmo assim. Por todas as famílias isso acontece. Mas ficam com pena, com dó, mas passado pouco tempo estão libertos dessa mágoa. Agora falamos dos pais, que é a maior dor, a maior angústia, a maior tristeza. Aqui tem várias frentes, como eu já frisei, no nosso planejamento reencarnatório. Se calhar foi até aquela idade, e àquela idade vai aparecer uma circunstância qualquer que leve mesmo ao desencarne. Aqui não é um acidente de automóvel, a criança não ia a conduzir um carro, um autocarro, nada, não. Há das mais variadas formas, desde até cair de uma janela. Por exemplo, uma janela que parecia segura, firme, de repente lá vem a criança lá de uma janela, de uma varanda, caiu. Das mais, é para acontecer, tudo se normaliza para acontecer aquela tragédia, vamos lá, condição. Mas é porque, na realidade, chegou ao fim da sua jornada, aquele espírito, e fica contente, fica feliz por ter, se calhar, cumprido a sua missão, porque uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, que nós todos os dias pegamos num jornal, ouvimos notícias, todos os dias, morrem de fome, morrem de doença, na guerra, morrem, enfim, das mais variadas formas. Aqui falo no geral. Aquelas crianças não tinham maldade nenhuma, não conheciam a maldade, não conheciam o que era o ódio, a raiva, a inveja, a agonia, o desespero, não conheciam o que era a maldade. São puro amor, são pura bondade, são puro. Por isso, Jesus, divino e amado Mestre, disse: deixai vir a mim as criancinhas, não é? Deixai vir a mim as criancinhas, não é? Porque na realidade é mesmo assim. Então nós, o que é que nós poderemos fazer sobre isso, não é? O que é que nós poderemos fazer sobre isso? Pois é, nós poderemos fazer sobre isso nos conformando, não é? Nos conformando. Conformar não é confirmar. Pois é. Que é para nós, a família, poder fazer o seu, realmente, às vezes as famílias não dão feito o seu luto devidamente, não é? Há muitas famílias que agora temos esta doença, não é? Esta pandemia,
que centenas e centenas de pessoas contraem a doença de um dia para o outro. Pessoas que partem de um dia para o outro adoecem. Pessoas às vezes jovens, novos, sem nenhuma doença, que foram apanhados na doença, contraíram a doença, pioraram, não melhoraram, desencarnam. Há muita gente que fica realmente por este mundo, planeta, por esta terra, está realmente a ser um planeta, uma moradia nossa de muita dor e muita angústia. Acima de tudo, porque há muitos desencarnes em massa. E há muita gente que nem o seu luto está podendo fazer em condições. O luto é muito importante, nós fazermos o nosso luto por os nossos entes queridos. É muito importante nós termos reservado em cada um aquela dor, aquela tristeza, aquela mágoa, não é? Por quem partiu. Acima de tudo, aquele respeito, aquele amor, aquele carinho. Nunca encarando, porque nós, como eu disse esta tarde, nós somos energia, buscamos energia, geramos energia, e nós, ao gerar energia, nós estando numa sintonia, às vezes de uma frequência mais baixa, nós de certa forma nós nos sentimos, qualquer ser físico, aqui não importa se é homem, se é mulher, se é forte, se é baixo, se é alto, aqui não há fortaleza, não há alto, não há baixo, não há rico, não há pobre. É a dor que toca em cada um. Está bem que há pessoas, como eu há pouco disse, que ultrapassam facilmente, depressa, porque têm uma condição de ver diferente, porque não. Um médico, por exemplo, chega lá um politraumatizado, não é? Chega um politraumatizado a um hospital. Politraumatizado quer dizer muita coisa. Acima de tudo, está vivo. Aquele médico também tem família. Às vezes é um politraumatizado ainda jovem, criança. Será que aquele médico não tem nas mais variadas ordens, porque há politraumatizados derivados de acidentes dos mais graves? Eu, por exemplo, vi muitos, desde crianças de 1 ano, 2, 3, até 60, 70, 80 anos, transportei muitos politraumatizados e conheço um pouco politraumatizados em coma, traumas, enfim. Aqueles médicos, eles têm família, eles têm filhos, mas quando vão tratar, têm que pôr a dor deles de lado. Tratar num hospital de oncologia, onde nós ficamos horrorizados, certos e determinados andares e departamentos nós ficamos horrorizados com a doença, não é? Aqueles médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de enfermagem, auxiliares, aqueles ajudantes, aqueles que se doam para ajudar, para levar o chá, o café, também têm famílias. O que acontece? Nós temos que esconder a nossa dor, camuflar, e tem que se ir tratar daquele politraumatizado, aquele politraumatizado e em coma, tem que se tratar daquela criança, daquele adulto, daquele idoso.
nos hospitais de oncologia das mais variadas ordens, tem que se esquecer a família, tem que se esquecer os filhos, tem que se esquecer o marido, a esposa, o pai, a mãe, e ir tratar daqueles doentes. Às vezes as pessoas se doem, não é? Com pena, mas têm que tratar. Às vezes são tratamentos custosos. São tratamentos custosos de fazer, compulsivos ali, que é feito ali debaixo de muito sofrimento do técnico ou do médico que está fazendo, mas tem que ser feito. Aqui é o mesmo. Quando há a partida de um ser físico, nós teremos que ser fortes para não nos deixarmos combalir, cair, porque as energias que nós puxamos, as energias, as companhias, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Aquelas companhias com que nós, às vezes, dependendo como nós estamos, assim é as condições de companhias que chegam perto de nós. Às vezes temos lá os mentores espirituais nos acalmando, nos passando a mão por cima do ombro, da aura, mas nós estamos num estado tão aflitivo que nós não estamos nem interpretando, nem reconhecendo, nem sentindo nada. Só sentimos a nossa dor, só sentimos a nossa mágoa, só sentimos a nossa tristeza. Nada vai mudar, nada vai mudar. No mundo físico, depois de acontecer, nada muda. O que muda na nossa, o que muda é dependendo da nossa condição, que solta um espírito ou segura um espírito. Segura onde? Aqui no mundo físico, porque ele não dá seguido, como eu há pouco falei no desligamento do cordão de prata, que não deixamos o espírito seguir. É igual, é o mesmo, a condição é a mesma. Nós estamos segurando aquele espírito ali, e aquele espírito está bem, estará bem. Dizem-me assim: mas não se vê. É verdade, é verdade. Isso é uma realidade. Não se vê, não se vê. Muitas vezes nem se sente, porque a nossa dor é muito grande. Muitas vezes não se sente porque entramos no caminho do desespero, que infelizmente não escutamos o nosso instinto. Muitas vezes também não se tem o devido conhecimento. Também é verdade. Conhecimento das esferas superiores, dos mundos espirituais, desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Não se conhece a evolução do espírito, não se conhece a condição do espírito, não se conhece os reajustes, o nosso karma, as nossas divergências, não se conhece as nossas dívidas, não se conhece nada. Há pessoas que não conhecem nada, estão totalmente alheias. Isto não é em termos de crítica, salve Deus, nada disso, nada disso. E, mais uma vez, digo, é de lamentar quando nós ouvimos dizer que morreu alguém muito jovem. É de lamentar. Nós sabemos que é o caminho natural das condições da vida, e é um caminho natural do espírito. O que é que nós poderemos fazer realmente? É sintonia, é preces. É preces. Embora, meus irmãos, minhas irmãs, um pequeno ser físico
sempre precisará também de preces. Sempre, sempre, sempre precisará das mesmas preces que um adulto. Precisará de ser lembrado com carinho, com alegria. Mas também temos que, porque o espírito já vem de outras transcendências, já vem de outros caminhos, já vem de outras vidas, e este foi o seu último caminho. Esses que partem, foi o seu último caminho até agora, com esta roupagem, não é? Pois é. Nós poderemos pensar: será que cumpriu a sua jornada? Será que não foi desleixo humano? Será que não foi... Aqui, quando é para acontecer, acontece. Quando qualquer situação tem que acontecer, acontece. Deixai vir a mim as criancinhas, Jesus divino e amado Mestre. Quando qualquer condição tem que acontecer, quer seja uma criança, quer seja um adulto, ela acontece. Se tiver registado para acontecer, primeiro, nós não sabemos. Segundo, por muito cuidado, basta uma fração de milésimo de segundo para acontecer o que o ser físico achava não ser provável. Porque nós também tem outra condição que nós, físicos, às vezes proporcionamos aos meios para acontecer. Mas infelizmente, isso acontece nas famílias. Pai, mãe, familiares queriam que acontecesse? Com certeza que não. Com certeza que não. Dentro do amor, do carinho, da humildade, dentro de toda a condição física, esses pais ficarão com certeza com uma mágoa, com uma dor toda a sua vida. Toda a sua vida. Acima de tudo, é dessa dor que têm que se libertar para poderem seguir com a lembrança, claro, evidente, porque o ser humano o ser humano já nunca mais dá esquecido. Quando partiu do mundo físico, deixou de ser físico, passou a espírito de novo, porque nós somos espírito, a mesma, lá é espírito, e aquela lembrança continua. Esta lembrança dos nossos familiares partirem continua. Aqui é a maneira de nós aceitarmos. Médiuns da corrente indiana do espaço, não é? Vós penso que dentro dos templos vós aprenderam alguma coisa sobre isto. Todos nós aprendemos condições sobre isto. Embora eu saiba, há muita gente que não sabe, mas até acha um absurdo eu estar falando certas e determinadas condições. Poderá me rotular de ser uma pessoa que não tem sentimentos. Tenho, mas nós médiuns, não é, que afloramos estas condições, não é, conhecemos as condições dos espíritos, a sua trajetória aqui no mundo, todas estas nossas condições, não é, inclusivamente nossas enquanto estamos aqui, sabemos isso, que não devemos segurar na dor, na mágoa, na tristeza, na angústia, qualquer familiar, qualquer amigo, qualquer parente. Saudade, é natural ter saudade. É natural ter saudade e é natural amar e gostar. Mas aí é que está a grande diferença. Tem que se libertar dessa mágoa, dessa angústia, para o espírito
poder seguir, fazer a sua caminhada. Para neste caso, estes pequenos seres, ainda crianças, não é? Poderem chegar até a esses mundos, mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, mundos planos, inclusive, só para essa condição de espíritos, que são muito bem acolhidos, que são muito bem acolhidos e que irão sempre permanecer no coração do pai, da mãe, do avô, da avó, dos amigos, enfim. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, acima de tudo, é sempre com alguma mágoa, não é? Que nós, é sempre com alguma tristeza, mágoa, que nós recebemos estas notícias, independentemente de onde vêm, porque notícias destas chegam todos os dias. Nós ouvimos todos os dias. Só que, como eu falo aqui deste mal, desta pandemia, isto nós nunca pensamos que toca na nossa porta. A morte, pensamos que é porta sim, porta não. Porta sim, porta não. Agora vem, bateu na porta da vizinha, passa a minha, vai ao lado. Não, isto toca a todas as portas. O desencarne é uma condição, é uma condição, é uma alteração do espírito. A morte é uma continuação da vida e é uma alteração do espírito. Só que antes o espírito era físico, agora passou a ser etérico, espiritual. Claro que o que é que nós poderemos fazer? É uma boa sintonia, uma boa harmonia, quer seja médium, quer não seja médium, e fazer umas preces e pedir a Jesus Divino e Amado Mestre, a Maria, Mãe de Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, aos nossos mentores, que acolham essas crianças, porque elas estão bem acolhidas. Elas estão numa dimensão, num plano criado especificamente onde gozam de total liberdade, de total alegria, de total plenitude, que brincam, correm, saltam, é sempre de dia, é sempre, enfim, salve Deus. E nós, a dor está cá embaixo, está cá mais abaixo. Também há a dor no mundo etérico da família espiritual, não é? Porque esse espírito tem a sua família espiritual também. Lá não é a dor, lá é a alegria porque chegou. A dor é aqui no mundo físico, lá é a alegria porque aquele espírito chegou. Finalmente é a história do barco, como eu costumo contar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, 38 minutos. Era para ser um vídeo mais curto, mas enfim. Acima de tudo, porque nós estamos começados e não estamos acabados, porque nós, na realidade, somos médiuns, não é? Nós dizemos que somos médiuns, não é? Nós dizemos que temos alguma... Para já isto é... Quem pôs isto foi a nossa irmã Gilza Raniel. Isto é uma mensagem reencaminhada, não é? É uma mensagem reencaminhada que eu não percebi qual é o parentesco. Por baixo está meu primo, mas isto, enfim. A criança era
Pois, não disse o nome. Ah, disse. Está. Não está. Não está o nome. Não está o nome. Não está o nome desta notícia, não é? Que foi postada aqui no nosso grupo, e desta forma nós, enfim, pois, a criança tinha 3 anos, São Paulo, Cidade de Santos, São Paulo, enfim. Mas que Jesus, divino e amado Mestre, que a espiritualidade possa realmente encaminhar esse espírito, não é? Encaminhar esse espírito possa encaminhar esse espírito ora 382 prece por alguém que acaba de morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia, também têm por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, deste modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Também nisto, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram, mais ou menos pomposas, em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito cujas ideias ainda estão confusas com as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Ora bem, eu não sei, nós não sabemos, não é? O nome da criança. Por isso, vamos fazer aqui esta aqui. Senhor Omnipotente, porque esta aqui teria que dizer o nome da criança. E como nós não sabemos o nome da criança, vamos aqui esta. Senhor Omnipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericórdia e indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faz que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido para te lembrares somente do bem que tenha praticado. Imutável é a tua justiça, nós sabemo-lo, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte da bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos. Irmão, que acabaste de deixar a terra, que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza
do nosso Senhor Jesus Cristo. Submete-te, sem queixumes à sua justiça, mas não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, acima de tudo, a todas as famílias que de alguma forma perderam um familiar há pouco tempo, muito tempo, nestes tempos difíceis, a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, vamos ter força, ter fé, ter esperança que esses familiares estarão no reino de Deus, no reino de Jesus, gozando de uma glória eterna, e nós aqui na terra iremos com certeza pedir sempre por cada um dos vossos familiares. Então vamos unir as nossas mentes numa só sintonia, fazer uma prece a Jesus divino e amado Mestre, pedir por todos esses nossos irmãos e irmãs que deixaram esta terra, também para aqueles que se encontram de alguma forma debilitados na sua saúde por conta desta contaminação e por conta de outras enfermidades, para que esses grandiosos espíritos emanem sobre os lares, os nossos lares, essas energias renovadoras de paz, de amor, de equilíbrio, para que possamos realmente harmonizar o nosso espírito, a nossa mente, e fazer brilhar os nossos corações. Então vamos numa só sintonia fazer uma prece por todos quantos deixaram este mundo físico. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus e graças a Deus. Também a Maria, sua mãe, nossa Mãe Celestial, para que cuide destes seus filhos, suas filhas, que deixaram este mundo físico a caminho do mundo espiritual. Lá são tudo espíritos, lá são os seus filhos, espíritos. Lá não há sexo, não há homem, não há mulher, são os seus filhos, para que Maria conforte cada um na sua trajetória, na sua caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe, ilumine, guarde e proteja, para que possamos amanhã estar aqui nesta terra, com as nossas dores físicas, kármicas e transcendentais, com os nossos problemas físicos, mas usufruindo da companhia uns dos outros, nos nossos lares
e aqui nestes meios de comunicação. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, médiuns. A todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Que Maria a todos nós ilumine, abençoe, guarde e proteja. Graças a Deus.